pessoal, vamos para mais um vídeo onde vamos tratar de um exercício sobre interferência de ondas construtiva e destrutiva. Na realidade, são três questões com o mesmo enunciado, que diz o seguinte: duas fontes pontuais S1 e S2, que estão aqui mostradas, S1 e S2, a letra S vem do inglês source, de fonte, de onda, né? De uma fonte. Então diz que elas estão em fase, olhe, na mesma fase, emitem ondas sonoras com a mesma frequência e amplitude em um meio homogêneo. A velocidade de propagação do som no meio é de 340 metros por segundo e o comprimento de onda é de meio metro. Um observador P, esse que está aqui, está localizado de tal forma que a distância de P até a fonte 1, que é S1, é de 6 metros, essa distância aqui. E a distância de P até S2 é de 4,75 metros. Então, a questão 5 pergunta: calcule a diferença de caminho, o ΔD, das ondas S1 e S2 até o ponto P. Então, a diferença do caminho vai ser a distância 1 subtraindo a distância 2, o D1 menos D2. Ou seja, 6 metros menos 4,75 metros. Fazendo essa simples continha de subtração aqui embaixo, vamos obter aqui 5, 2, pronto. Então a diferença de caminho vai ser de 1,25 metros. Pronto. Essa parte aí nós já resolvemos, né? Vamos agora para a questão 6. Questão 6 diz: determine a natureza da interferência, quer dizer, se ela é construtiva ou destrutiva, que ocorre no ponto P. Justifique sua resposta usando a relação entre a diferença de caminho e o comprimento de onda. Então, para sabermos se a interferência será construtiva ou destrutiva, basta nós lembrarmos da seguinte regra: quando estivermos trabalhando com ondas que estão na mesma fase, nós vamos ter uma interferência construtiva sempre que a diferença de caminho, né, o ΔD, for um número par da metade do comprimento de onda, ou de lambda sobre 2. Então, ou seja, ΔD, a diferença do caminho, sendo um N par da metade do comprimento de onda, né, quando as ondas estão em fase. Relembrando, se o N for ímpar, a interferência vai ser destrutiva. Então, nós vamos verificar se esse N aqui vai ser par. Se ele for par, vai ser construtiva. Se esse N se apresentar ímpar, vai ser destrutiva, porque o exercício fala que as ondas estão em fase. Então, vamos fazer essa continha lá. Antes da conta em si, só grifar essa frase, né? Duas fontes pontuais em fase, né? Então, ele falou logo no início aqui que elas estão na mesma fase. Então, repetindo, se for par o N, vai ser construtiva. E se for ímpar, vai ser destrutiva. Então, aqui nós reescrevemos, né? ΔD igual a N da metade do comprimento de onda, de lambda sobre 2. Então, quem vai ser N? Desse modo, isolando o N e passando o lambda sobre 2 para cá, vai ficar N é igual ao ΔD, que é esse daqui, dividido pelo metade do comprimento de onda. Mas qual o valor do comprimento de onda? O exercício disse que o comprimento de onda, lambda, é de meio metro. Então, o nosso N vai ser o ΔD, que é 1,25 metros, dividido por lambda sobre 2. Lambda é meio metro,
dividido por 2. Então, o n vai ser igual a 1,25. Meio dividido por 2 é 0,25. Se formos dividir 1,25 por 0,25, anda duas casas aqui dá 25, aqui dá 125. Então vai dar 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5, 10. Pronto. N igual a 5. Ou seja, um número ímpar de lambda sobre 2. Então, a interferência, nesse caso, será destrutiva. Pronto. Aí está a nossa resposta para a questão 6. Antes, porém, vamos apenas ver, né, por que o 5 ímpar de lambda sobre 2 dá destrutiva. Só ver no desenhozinho que nós acabamos de mostrar aqui para vocês. Aí está. Quando as ondas estão em fase, né, e o n é par, o n quer dizer meio comprimento de onda, ou seja, a crista de uma vai estar com a crista da outra, o vale de uma com a vale da outra, ou seja, vai ser uma interferência construtiva. Mas quando você está em número ímpar de lambda sobre 2, como acontece aqui, ó, aqui eu tenho 1 é ímpar, né? 1 lambda sobre 2. Aí vejo que a crista dessa vai encontrar com o vale daquela, então isso vai destruir isso e assim por diante, né? Aí agora o vale daqui destrói a crista de lá e assim sucessivamente é destrutiva para o número ímpar do metade de comprimento de onda, tá certo? Já se a onda estiver em fase oposta, aí nesse caso essa regra se inverte. Se estiver em fase oposta, o par vai ser destrutiva e o ímpar vai ser construtiva, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Na questão 7, ele diz: se a frequência da fonte fosse alterada, qual seria a menor frequência, que equivale a dizer o maior comprimento de onda, para que a interferência no ponto P fosse construtiva? Então, ele quer descobrir, alterar a frequência. Lógico, se eu vou alterar a frequência, eu vou mudar, evidentemente, o comprimento de onda, porque a velocidade continua a mesma, 340 metros por segundo. A velocidade do som não vai mudar por causa disso. Mas ele quer saber qual a menor frequência para fazer com que essa interferência seja construtiva. Em outras palavras, qual é a menor frequência corresponde ao maior comprimento de onda para fazer com que essa interferência seja construtiva? Essa é a pergunta. Então, o raciocínio agora é o seguinte: eu quero encontrar o maior comprimento de onda para fazer essa interferência ser construtiva. Então, note bem, se eu elevar, eu quero aumentar esse comprimento de onda, né? O máximo possível. Quando eu subo o comprimento de onda, ele está aqui no divisor dessa fraçãozinha aqui, ó. Ele está aqui no divisor dessa fração. Esse n aqui, ele vai diminuindo. E quanto mais eu for subindo o comprimento de onda, mais o n vai descer. Então a questão é: qual é o menor n que vai corresponder ao maior comprimento de onda? Ora, se a interferência vai ser construtiva, depois do n igual a zero, que não pode ser esse caso, o próximo n para ser o menor possível de construtiva é o n igual a 2, que é o primeiro número par depois do zero. E por que eu não posso usar o n igual a zero? Porque se o n for zero, não há diferença
de distância entre as fontes. E a gente viu que há uma diferença de distância entre a fonte 1 e a fonte 2 até o ponto. Então, o ΔD aqui nunca pode ser zero. Nesse exercício não pode ser zero, né? Então, o primeiro, o menor n par depois do zero é o 2. Então, o meu n tem que ser 2, para que eu possa encontrar o maior comprimento de onda, que vai resultar na menor frequência. Mas, se o meu n é igual a 2, como é que vai ficar essa continha aqui agora? Vai ficar assim: 2 é igual. O ΔD, nós lembramos que é 1,25 metros. O lambda eu não sei mais, né? Porque eu estou tentando descobrir qual é esse lambda que vai ser o maior possível. Então aqui eu vou achar esse lambda maior possível para fazer a interferência ser construtiva. Então agora eu vou multiplicar aqui em x, como eu gosto de falar, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. E vai ficar o seguinte: 2 que multiplica o lambda sobre 2 é igual a 1,25 que multiplica 1, que estaria aqui embaixo, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1, pronto, achei. Esse lambda é 1,25 metros. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou qual a menor frequência. Bom, eu já achei qual é o maior comprimento de onda, que é 1,25. Mas 1,25 metros de comprimento de onda corresponde a que frequência? Aí é só lembrar da nossa relação, né? Que a velocidade da onda é igual ao seu comprimento de onda multiplicado pela sua frequência. Então, como eu quero saber essa frequência, eu vou dizer que a minha frequência vai ser a minha velocidade, esse passa para cá dividido pelo meu comprimento de onda. A velocidade ele informou logo no início do exercício, você lembra, né? Ele informou aqui que a velocidade no meio é de 340 metros por segundo. Essa velocidade não mudou, só está mudando aí o comprimento de onda e a frequência para poder fazer ela ficar construtiva ao invés de destrutiva. Então a frequência vai ser velocidade, que é 340 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda, que é 1,25 metros. Vamos fazer essa continha aqui, né? 340. É bom a gente fazer porque no Enem a gente não vai poder usar calculadora, né? Então vamos fazer aqui a continha. Vou multiplicar aqui por 100, né? Para tirar essa vírgula vai ficar 125, tirei a vírgula. Aí tem que multiplicar por 100 do outro lado também. Pronto. Agora eu tenho 34.000 dividido por 125. 3 não dá, né? Que vai dar 375, vai passar. Então dá 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. 1 que foi, dá 5. 2 vezes 1, 2. Pronto. Aqui dá 0. Aqui dá 9. Baixa esse 0 aqui, que vai dar 7. 7 vezes 5 vai dar 35. 2 vezes 7, 14. Com 3, 17. 7 vezes 1, 7. Com 1 que foi, 8. Então vai dar 5 e 2. Baixa esse 0 aqui. 250 por 125 dá 2, dá 0, dá 0, dá 0. Portanto, a frequência, né? Essa menor frequência que vai fazer a interferência ser construtiva é de 272 Hz,
que equivale a um comprimento de onda que nós vimos aqui, que é de 1,25 metros, que é o maior comprimento de onda, para você conseguir o menor n possível depois do zero, que é o n igual a 2. E aí nós resolvemos a questão 7. Gente, muito obrigado por assistir e até a próxima.